Bom, e a gente começa agora o NTV News. Boa noite para você de casa. A gente volta a falar sobre o caso Madalena Gordiano. Auditor fiscal fala sobre o acontecido e como está a mulher que foi resgatada no dia 27 de novembro. Em 24 horas, Patos de Minas registra mais 33 casos de Covid-19 e um óbito. Locutor publica foto em rede social e levanta polêmica sobre apologia ao crime. Incêndio em oficina mecânica destrói diversos veículos no bairro Planalto. CEMIG é multada em R$200 mil pelo PROCON em Patos de Minas. Vila Padre Alaor celebra Natal com festa e presentes para os internos. Os transtornos dos fogos de artifício para crianças autistas e animais. Grávida reclama de atendimento recebido no hospital regional. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique ligado. Um incêndio foi registrado pelo Corpo de Bombeiros na madrugada de hoje. O fato aconteceu em uma oficina mecânica no bairro Planalto. A suspeita é de que ele tenha sido criminoso. A hipótese é de que as chamas se alastraram por meio de materiais inflamáveis, como plásticos. Um grande efetivo do Corpo de Bombeiros foi mobilizado no combate ao incêndio. Ao chegar ao local, a guarnição constatou que havia risco do incêndio irradiar para diversas oficinas e galpões de serviços vizinhos. Portanto, inicialmente foi realizado um combate defensivo, protegendo as edificações daquela região, para que o fogo não propagasse. Após algum tempo de combate, as chamas começaram a reduzir e o incêndio perdeu força. Foi quando iniciou-se o combate ofensivo mediante entrada pela porta principal do galpão. Mas a estrutura e telhas metálicas cederam e a alvenaria no galpão começou a trincar e deformar, oferecendo risco de desabamento da estrutura em cima dos militares combatentes. O comandante da companhia operacional, Tenente Guilherme, compareceu ao local e acionou a Defesa Civil devido aos danos estruturais e risco de desabamento. Todo o material contido na oficina foi queimado e perdido, dentre eles aproximadamente 11 veículos, entre caminhões, carros e motos, equipamentos, materiais relacionados, materiais de escritório, dentre outros. Após a finalização do combate, extinção de todos os focos e realização do rescaldo, a equipe do Corpo de Bombeiros interditou o local. A Polícia Civil esteve hoje no local e deve investigar esse caso. O PROCON de Patos de Minas aplicou uma multa de alto valor contra a CEMIG. A penalidade teria sido motivada pela recusa de realizar a troca de titularidade de uma ligação em um condomínio residencial aqui na cidade. A informação foi divulgada pela Prefeitura e consta na edição do Diário Oficial Eletrônico do município de ontem. De acordo com a publicação, a multa de R$280 mil foi aplicada neste mês de dezembro. O texto diz que o processo foi instaurado visando apurar a conduta da CEMIG, que estaria se negando a transferir a titularidade da ligação do construtor de empreendimento, que estava inadimplente com a companhia, para a figura do condomínio residencial. Ainda conforme as informações, o PROCON entendeu que a empresa estava prejudicando as normas de proteção aos consumidores, uma vez que a dívida seria do antigo tomador do serviço e não propriamente do imóvel. A CEMIG recorreu da decisão e o processo foi encaminhado ao Procurador-Geral do município, que manteve a multa administrativa e imediata recomposição do serviço de energia elétrica. Motoristas e motociclistas não precisarão pagar o seguro DPVAT do ano que vem. A informação foi divulgada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados após a aprovação do Prêmio Zero para o DPVAT em 2021. Conforme informou o Conselho Nacional de Seguros Privados, vinculado ao Ministério da Economia, não haverá cobrança do seguro DPVAT em 2021. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, a cobrança não será realizada porque há recursos em caixa suficientes para operação no ano que vem. Com isso, o seguro continuará existindo, entretanto, os motoristas não terão que pagar a taxa. Já em relação ao ano de 2022, nada foi informado ainda pelo Conselho. Depois do intervalo, Vila Padre Alaor celebra Natal com festas e presentes para os internos.
e os transtornos dos fogos de artifício para crianças autistas e animais. No Lar Vicentino Padre Alaor, a comemoração de Natal foi atrasada, mas aconteceu. Os idosos celebraram a data nesta terça-feira com uma festa e presentes. Uma festa apenas para os internos e funcionários, pessoas que já convivem no dia a dia, mas com muito cuidado e carinho. Assim foi a comemoração de Natal na Vila Padre Alaor. A gente tenta agradar eles da melhor maneira possível e com algumas limitações, né? Porque o que seria interessante é que tivesse pessoas visitando eles ali, né? Às vezes parentes, os próprios confrades, né? O pessoal da Sociedade de São Vicente de Paulo, que normalmente vem e participa junto com eles nessas comemorações, né? Mas esse ano, como praticamente o ano todo, um pouco diferente, né? Um ano atípico. Mas está lá, né, o Papai Noel fazendo a alegria deles, a comunidade de uma maneira geral, as empresas, os funcionários, o pessoal ajudou, né, que cada um está ali recebendo seu presentinho agora, né, comemorando, divertindo, alimentando. Então, assim, é extremamente interessante quando a comunidade aceita, apoia. Teve presente para todos os internos, mas o presente que a entidade mais queria era a conclusão de uma obra para acomodação melhor dos idosos. Na realidade, a gente retomou as obras há cerca de 2 meses, 3 meses mais ou menos, e a gente tem uma expectativa muito grande, né, de conseguir chegar a essa mudança, tá? Eu assumi em setembro a presidência aqui do Lar Vicentino. A equipe anterior já tinha assim, um desafio muito grande para isso também. A obra teve que ficar parada por cerca de 2 anos. Foi retomada as obras agora, né? E a gente conclama mais uma vez a população a ajudar, inclusive nessa virada de ano, né? O Lar Vicentino Padre Alaor mantém seus trabalhos graças às doações. Segundo o presidente, uma das formas de contribuir com a entidade é por meio do repasse do imposto de renda. Pessoas físicas, né, que fazem a declaração completa podem destinar até 6% do seu imposto devido para o fundo da criança e adolescente e também agora para o fundo do idoso, né, fundo da pessoa idosa. Então, assim, é bastante interessante que quem pode, né, ao invés de deixar esse recurso ir lá para Brasília, que possa ficar aqui e ajudar que a gente termine a nossa obra aqui. O desafio que é enorme, né? A gente fez recente, promoções, leilão, com um apoio muito grande da população. Mas, na realidade, foi cerca de 20% do nosso desafio. Então, assim, o desafio ainda é enorme e quando a gente conversa, né, com alguns dos internos, alguns acham que não vai conseguir chegar para lá. Então, com idade mais avançada, às vezes com alguma limitação, né? Mas a gente tem um sonho e com o apoio da população, da comunidade de uma maneira geral, a gente espera que a gente consiga, ainda esse próximo ano, ter novidades boas aí nessa mudança. A última semana do ano trouxe inúmeros vídeos e apelos de mães e defensores dos animais para que os fogos de artifício sejam eliminados das comemorações da noite da virada do ano. O pedido é motivado pelo sofrimento de crianças autistas e animais que não suportam o barulho dos fogos. O último Réveillon da Lidiane foi na beira da praia, em Guarujá. Uma linda festa, mas que acabou ficando marcada não só pela beleza da data em si. O pequeno Hamilton, filho de Lidiane, na época com apenas 2 aninhos, ficou muito agitado com o barulho dos fogos. Ele ficou muito agitado com a questão dos fogos. E eu não sabia que ele era autista, né? Então, eu pensava que aquele comportamento era mesmo assim, de medo, a questão do barulho. E nessa noite, né, na praia, ele não conseguiu dormir. Ele ficou muito irritado, muito agitado, a ponto de eu ter que ir para um quarto e ficar quietinha com ele ali até ele acalmar. A descoberta do autismo veio pouco depois e explicou a sensibilidade do pequeno em relação ao barulho dos fogos. Segundo Flávio, neuropediatra, para as crianças autistas, o som dos fogos de artifício são extremamente altos.
Como se fosse um barulho, assim, a gente não consegue quantificar, mas é um barulho 100 vezes mais alto ou 20 vezes mais alto, que a criança muitas vezes tampa os ouvidos ou se esconde. Tem crianças que são mais sensíveis a barulho com foguete, outro à alimentação, outro à luz. E quanto aos fogos de artifício, essas crianças apresentam essa desorganização que acaba comprometendo e gerando algumas crises. E essas crises, quando a gente fala nessas desordens sensoriais ou nessas desorganizações, é como se o cérebro fizesse uma bagunça. E essa bagunça realizada dentro do cérebro da criança geram crises de choro, autoagressão, eles às vezes escondem, eles às vezes agridem as pessoas que estão próximas, eles às vezes não conseguem controlar o próprio comportamento e agressividade. Isso acontece porque indivíduos com a condição têm dificuldade em entender o contexto das situações, impedindo que ela consiga modular o seu comportamento. Animais e idosos também se incomodam com barulho. Nas redes sociais, são muitos os pedidos para que os fogos sejam deixados de lado nas comemorações. Na Câmara dos Deputados, tramita um projeto de lei que proíbe o uso de fogos de artifício e rojões com efeito sonoro durante o período que perdurar a pandemia do Covid-19. Como o PL ainda não foi aprovado, Lidiane vai adotar alguns cuidados para tornar a virada de ano do Hamilton mais tranquila em relação aos fogos. A psicóloga nos orientou, primeiro, mostrar fogos na TV para ele começar a adaptar, a ver. E a outra coisa é trazer ele para o quartinho de brinquedo dele, colocar uma musiquinha que ele gosta, para tentar ocultar um pouco o barulho lá fora. E eu não vou deixar ele ver a queima de fogos, né? Porque não adianta a gente falar para não soltar, todo mundo solta, né? Então eu vou tentar, de alguma forma, amenizar, né? Ele vai estar no quartinho, eu vou estar com ele, filho, a mamãe está com você, está seguro, está no conforto dele, né? No local de segurança, para tentar amenizar um pouco. Outra forma de amenizar o problema é trabalhar com terapeutas ocupacionais para que o paciente seja dessensibilizado dos estímulos que deixam a criança desorganizada. É fundamental que esses pacientes autistas façam o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. A terapia ocupacional tem um papel fundamental que, através da integração sensorial, vai trabalhar muito bem essas desordens sensoriais que as crianças apresentam. Eu falo para as mães que é difícil a gente prever quando que vai surgir essas crises, mas quando surgirem essas crises, orientar o filho, a mamãe está aqui, o papai está aqui, a família está aqui, o que precisar a gente vai te ajudar. Muitos deles não querem que abracem, não querem que dá beijo. Você pode fazer o que você quiser, pode dar um brinquedo para ele que eles não melhoram. O que eu oriento os pais é tirarem essas crianças do local onde está tendo essa crise sensorial, levar para um lugar mais tranquilo, para essa criança se restabelecer e reestruturar, que isso vai passar. A seguir, grávida reclama de atendimento recebido no hospital regional. Amanhã é quinta-feira, dia de programa Entrevista, e o apresentador Matheus Borges preparou uma edição especial para a última edição desse ano. Fique ligado, é a partir das 17h15 aqui na NTV. Uma mulher grávida procurou nossa equipe de reportagem para fazer uma reclamação. Há 3 semanas, ela clama de dores na barriga, procurou atendimento médico no hospital regional, mas afirma não ter sido atendida adequadamente. A jovem que preferiu não se identificar está grávida de cerca de 20 semanas. Há 3, ela sente dores na região da barriga. Foi ao hospital regional, passou por alguns exames e voltou para casa. Dias depois, as dores voltaram e ela tornou a procurar o hospital para verificar a situação. Estava com 9 semanas. Aí eu procurei o regional para saber o que estava acontecendo, porque minha gravidez é de risco, né? Porque hoje eu sofri 3 abortos e essa é minha 4ª gestação. Aí eu fui lá de primeira, eles fez ultrassom, bonitinho, certinho. Aí depois eu fui de novo, com reclamação, muita dor no pé da barriga, isso. E eu fui lá de novo, e aí daí já começou a não querer fazer exame, só passar remédio mesmo, tipo passando Buscodur, só assim. Aí da última vez agora, que foi ontem, eu fui lá com
com muita dor na barriga mesmo. Tinha 3 semanas, tava dando conta de levantar, tava dando conta de fazer nada. Aí eu cheguei lá por volta das 8, 9 horas da noite. Aí eu fiquei lá até umas meia-noite, fui atendida meia-noite e pouco. A médica chegou lá dentro, falando que eu estava com infecção de bexiga e de urina, que eu não estava, que já tinha confirmado que não estava, me passou antibiótico e me mandou embora. Outra queixa é sobre a falta de médicos para atender aos pacientes. Segundo ela, apenas uma equipe de estagiários é que tem feito o atendimento. Que as médicas não estão ficando mais presentes ali, só os estagiários. E eu acho que é errado também, tinha que ter pelo menos uma médica ali para atender as gestantes. Agora, ainda com dores e sem saber de fato o que pode ter ocorrido, ela está receosa de voltar ao hospital, mas cobra um atendimento melhor. E eu queria pedir ajuda, porque muitos casos, igual eu, ainda estou sentindo dor, custa andar ainda, e não vou voltar lá por medo. Porque para mim ficar andando já está sendo difícil, e ficar indo e voltando no hospital também é ruim. Igual ontem também eu fui lá, tinha várias grávidas lá prontas para dar a luz também, e eles mandando elas embora. E para mim isso foi muitos casos, eu ia sentindo muita dor mesmo e mandando todo mundo embora. Segundo a assessoria de comunicação do Hospital Regional Antônio Dias, todas as gestantes que chegam ao Agarrad são avaliadas por médicos capacitados. A liberação ou alta dessas pacientes é sempre pautada em critérios e protocolos que visam a segurança da gestante e do bebê. O hospital está realizando normalmente os atendimentos às gestantes. A gente vai agora para um rápido intervalo e na sequência tem a análise da notícia. Fique ligado. A publicação de um locutor em uma rede social causou polêmica em Patos de Minas. A discussão é se a postagem poderia ou não ser enquadrada em apologia ao crime. Uma foto, um post, uma placa e uma polêmica. Fábio Martins é locutor. Nessa terça-feira, enquanto caminhava neste trecho de Arraial dos Afonsos, a MGC 354 parou e tirou uma foto. Na legenda, os seguintes dizeres, abre aspas, aumentando minha resistência. Se a gente esforçar, consegue. Fecha aspas. Mas, no fundo, uma placa de sinalização pichada com as seguintes palavras, miliciano e fora Bozo. As palavras, possivelmente, se referem ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bom, isso aconteceu ontem, na terça-feira de manhã. Eu estava caminhando aqui por essa via, que eu tenho o hábito de fazer caminhada aqui, né? E daí eu fui registrar o momento, inclusive colocando uma legenda que faz referência à atividade física, né? E postei a foto fazendo referência à minha atividade física, à minha caminhada, a minha resistência física. A página no Facebook, intitulada Nas Suas Patos de Minas, fez um post com a foto de Fabinho. Na legenda, abre aspas, da mesma maneira que me sinto na obrigação de mostrar, me sinto enojado. Sou jornalista e estudante de direito. Quando vejo pessoas que levam a notícia às pessoas fazendo isso, me sinto muito triste. Fica a pergunta, será que o Ministério Público vai denunciar ele? Apologia à pichação a placas de sinalização. Crime ambiental, artigo 65 da Lei 9.605 de 98, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Fecha aspas. Quando eu adentrei a página dele, eu vi uma publicação onde tinha uma pichação na placa, né? Que pelo artigo, né, 65 é crime ambiental. E ele publicando e colocando, né, resistência e que dessa maneira nós vamos conseguir. Aí eu não acreditei, né, que uma pessoa que é pública, né, fazer um tipo de publicação dessa. A interpretação que eu tive é, se vocês tiverem curiosidade, né, é simplesmente rolar um pouquinho para baixo a página dele, que é sempre ataques, né, ao presidente Jair Messias Bolsonaro. A placa atrás de mim, que ela foi inclusive apagada, né, a pichação foi apagada, né, e primeiro eu quero deixar bem claro que pichação é crime, eu não concordo com isso. Agora, outra coisa que é crime também é você distorcer os fatos e criar uma fake news, que é o que aconteceu, né? Então imputaram a mim um crime que eu não cometi.
Primeiro, estão dizendo por aí que eu fiz apologia à pichação. Não, fiz apologia à atividade física. Eu fiz apologia à sua superação, né? E tem gente, inclusive, que nos compartilhamentos foi além, dizendo que eu pichei a placa e que eu teria a responsabilidade de apagar o que estava pichado na placa. Olha, veja só, o que mais tem nessa via são placas pichadas. Para Fabinho Martins, a publicação foi distorcida. Partindo disso, ameaças contra ele foram feitas. E agora, pretende mudar sua rota de caminhada. Sim, eu sofri ameaças. Além das ameaças que eu sofri, eu estou sendo vítima dessas pessoas que estão imputando a minha responsabilidade, até mesmo pela pichação. Wellington, dono da página da publicação, disse não concordar com as ameaças feitas e que pretende entrar na justiça contra Fabinho Martins. Sabe, as pessoas que estão ameaçando ele tem que entregar o que as pessoas mandou para ele para a justiça e a justiça vai dar conta dele, vocês podem ter certeza disso. Vamos aguardar até o momento se alguém vai fazer alguma coisa, se vai ter algum tipo de denúncia. Se não houver denúncia, nós vamos tentar denunciar ele no Ministério Público, né, para ver, já que ele está falando que foi simplesmente uma postagem do cotidiano dele, ele vai ter que explicar isso lá no Ministério Público. O locutor também tomará medidas judiciais. Printando e recolhendo todo o material necessário para que eu possa tomar as medidas legais. Após a polêmica, o vereador eleito José Luiz foi até o local e apagou as palavras. O fanatismo, ele cega. A ignorância de muitos é um terreno fértil para a maldade. Então eu não quero dar margem para isso, né? Eu vou tomar alguns cuidados comigo e também com a situação toda. O principal questionamento é se houve ou não apologia ao crime. Nós levamos esse conceito, o questionamento sobre esse conceito, até um advogado que explicou o que significa, então, apologia ao crime. Apologia ao crime é aplaudir, é exaltar ou ovacionar o cidadão que cometeu o crime, o autor, ou se não o próprio crime em si. Comete apologia àquele cidadão que exalta o empresário que sonegou milhões, ou se não, que exalta o próprio crime em si. É quase que convidando as pessoas para fazer aquilo. Então, o que se objetiva proteger com o crime de apologia é a paz pública. Nesse mundo que estamos vivendo hoje de redes sociais, nós temos que compreender que os fatos, eles são ou reais ou imaginários. Os relatos que tem sobre esses fatos é que são verdadeiros ou falsos. O direito é uma ciência, e para a configuração de um crime é necessários requisitos objetivos, subjetivos, e no caso da apologia é necessário que o cidadão tenha a vontade de, com aquele proceder, exaltar o que já foi praticado antes. Já foi praticado antes, se difere da incitação, né? Nesse caso, há necessidade de ter uma anterioridade. Esse é o nosso primeiro assunto no quadro Análise da Notícia dessa última quarta-feira de 2020. E agora a Ludmila Bahia já está aqui ao meu lado. Como vai, Ludmila? Oi, Jéssica. Boa noite novamente a todos os que acompanham o NTV News. A gente chega com a Análise da Notícia e para começar um assunto polêmico que deu o que falar por aí, não é, Jéssica? Pois é, Ludmila. As coisas ganham uma repercussão muito grande quando são postadas na internet. E aí o Tribunal da Internet também já dá a sua sentença, né? A gente tem que analisar aí se houve ou não apologia ao crime, porque o crime de opinião não existe e isso não é discutido, né, nesse momento. Mas qual que é o entendimento? A gente acabou de escutar aí um advogado, um criminalista na causa, explicando sobre o que é esse crime que uma das pessoas que disseram ser o que o Fábio Martins fez nas redes sociais, um tipo de apologia. E esse advogado explica o que diz a lei. Nós conversamos com alguns especialistas, até juiz criminalista, sobre o entendimento, analisando esses fatos. Qual seria a análise sobre essa questão? Seria crime ou não seria crime aquilo que o Fabinho Martins postou, inclusive explicando ao jornalismo da NTV qual era a intenção? Fica claro ali, Jéssica, uma questão. Ele manifestou a preferência política,
dada aquelas circunstâncias, e ele diz que não foi a intenção na entrevista aí, mas a gente percebe essa questão da preferência política. Mas a gente sabe que também é garantido pela própria Constituição esse exercício e direito à democracia, do livre pensamento, da expressão, e ali ele manifestou uma expressão e um pensamento num local questionável aí, que alguns desses especialistas consultados até diz que, olha, não configura crime de apologia o que foi feito ali. Eu conversei com várias pessoas até para saber qual seria o entendimento, pensando e analisando pensamentos diferentes, de diferentes correntes até. E com relação a crime, essas pessoas disseram, olha, não vejo a questão crime, ilegalidade naquele tipo de postagem. O que a gente tem que atentar é a moralidade. Aquela incitação naquele momento falando de algumas questões. Mas o Fabinho Martins disse muito bem para o jornalismo da NTV. Não era a intenção, não era o objetivo, qualquer tipo de incitação ou manifestação antidemocrática ou de corrente ideológica. Os princípios a que ele se prestou na postagem eram outros, né? Mas a gente faz uma leitura por completo dessa imagem postada. Fato é que gerou muita polêmica, muitas discussões nos entendimentos dessas pessoas consultadas. Fica claro a questão de não apologia por não configurar um crime, pois não exalta, ele não aplaude, ele não aclama o crime ou mesmo qualquer tipo de autor. E ele até fala, algumas pessoas até disseram aí que ele seria a pessoa que fez aquela pichação. Eu já passei naquele local diversas vezes e aquela manifestação já existia lá há muito tempo, dessa foto polêmica postada aí pelo radialista. Agora vamos ver qual será a repercussão e os desdobramentos desse fato, já que uma corrente diz que vai acionar aí e denunciar o fato ao Ministério Público, e até o próprio radialista diz também que foi ofendido, e a gente sabe que por mais que vivemos num país democrático, Jéssica, em que nós podemos manifestar os nossos desejos e devemos manifestar nossas opiniões, até porque nos é dado esse direito tão importante e de uma forma tão ampla. Com as redes sociais, a gente tem essa possibilidade, essa garantia, mas a gente também não deve usar essa garantia para ofender a outras pessoas, para espalhar e disseminar extremismos, fanatismos e até a própria fake news, em que muitas pessoas são vítimas. E até essa semana a gente falou disso, de fake news, a gente vem falando disso recorrentemente e desbancando muitas notícias falsas que acabam por confundir muitas outras pessoas. Então tenhamos cuidado com isso, porque aí é crime, essas pessoas podem ser acionadas judicialmente e aí teremos crime. Mas vamos ver o que vai ser, o que vai acontecer em termos de desdobramento disso tudo que aconteceu aí. Pois é, e outra coisa que vale ressaltar é que a atitude do Fábio foi uma, mas outro fato, que a gente também não pode deixar passar essa questão do dano, O que foi retratado na imagem, que ele acabou publicando na internet, foi um crime de dano, não que ele tenha cometido, mas que as manifestações não sejam feitas dessa maneira, Claro que não, É um crime passível de punição, e que com certeza a qualquer momento uma pessoa verificar esse tipo de circunstância, que seja denunciado esse delito, até para que essa pessoa seja punida. Não é dessa forma, pichando placas de sinalização, obras públicas ou qualquer outro tipo de objeto, cena ou local, que a gente vai manifestar, ou até mesmo de uma forma como prevista na Constituição, como deveria ser, legal, livre, democrático, que não manifestemos dessa forma, porque com certeza não é legal nos dois sentidos. Bom, a gente muda de assunto agora e a gente começa a falar sobre saúde. Vamos aos dados da pandemia aqui em Patos de Minas nas últimas 24 horas. A gente coloca na tela o levantamento
que foi postado pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Patos de Minas, e ele retrata o avanço da pandemia nas últimas 24 horas. Bom, Ludmila, a gente tem então nessa última quarta-feira do ano, infelizmente, mais um óbito registrado, além de mais casos sendo confirmados aqui em Patos. Jéssica, o terceiro óbito consecutivo em Patos de Minas, e infelizmente a gente chega à marca de 100 mortes confirmadas em decorrência da Covid-19. Temos aí mais pessoas internadas, praticamente o mesmo número que ontem, né? Mas temos mais uma pessoa internada em leito de UTI, menos pessoas em isolamento domiciliar. É aquele retrato de uma situação que não está nem um pouco favorável em Patos de Minas, com mais 33 casos confirmados da doença no município. Bom, a gente mostra agora a tela sobre a ocupação hospitalar. A gente vê, Ludmila, que houve aí um aumento na ocupação total aqui em Patos de Minas, principalmente que a gente recebe muitos pacientes de fora. Além disso, houve aumento também em leitos de UTI públicos e privados. E a gente está aí chegando na virada do ano, né? Os casos têm aumentado muito. Olha só, Jéssica, o percentual de ocupação hospitalar sobe tanto em leitos públicos quanto em leitos privados. Mais um caso registrado entre suspeitos e confirmados em Patos de Minas, um total de 29. Mas a gente sabe também que incide nesse percentual pessoas que ocupam leitos hospitalares no município, vindos de outras cidades. E fica aquela preocupação, aquele alerta, porque já passamos aí de 53% a ocupação de leitos de UTI públicos e privados em Patos de Minas. E quando sobe esse percentual, passa dos 50%, a gente já fica numa situação de mais atenção ainda, porque as autoridades de saúde repetiram isso várias vezes durante a semana, nos últimos dias, que é um grande temor para o crescimento de internações em circunstâncias das aglomerações devido às festas de fim de ano. Bom, e a Prefeitura de Patos de Minas publicou um comunicado nesta quarta-feira falando sobre essa questão das festas de fim de ano, das festas de Réveillon. A gente coloca agora esse comunicado também na tela. E ela diz que os fiscais da Prefeitura de Patos de Minas estão, nesta semana, realizando o trabalho preventivo no enfrentamento ao novo coronavírus. Eles estão notificando bares e promotores de eventos que estão divulgando festas de ano novo fora dos critérios estabelecidos nos protocolos sanitários que ainda estão em vigor. Bom, Ludmila, então a venda de ingressos segue proibida, o horário de funcionamento de bares e restaurantes é até meia-noite, como a gente comentou ontem aqui no NTV News, os eventos promocionais estão proibidos e os eventos não podem ultrapassar 6 horas de duração. Então a gente segue acompanhando também para ver como que vai ser o trabalho desses fiscais, porque o momento é de preocupação. A gente trouxe essa informação ontem aqui no NTV News, porque segue valendo a portaria que já foi publicada, que já está em vigor, e a Prefeitura prometeu aí fiscalização, estar muito próximo a todos esses organizadores, a todos esses locais que, porventura, pretendam infringir as normas, infringir a portaria, ou seja, quem se arriscar a ir num desses locais pode ser obrigado a voltar mais cedo para casa. Vamos ver como está a situação agora em Minas Gerais? A gente coloca agora na tela como está o mapa, né, do Minas Consciente, que foi atualizado nessa quarta-feira, com todas as macro-regiões que fazem parte do programa. Algumas regiões regrediram, foram para a onda mais severa do Minas Consciente, para a onda vermelha, e apenas uma região que conseguiu avançar, que estava na onda vermelha e foi para a onda amarela do plano Minas Consciente. Com essa determinação de hoje, 9 entre as 14 regiões do estado estão agora nessa onda mais restritiva do plano. Ludmila, o mapa está ficando cada vez mais vermelho, essa que é a sensação, né? Mais vermelha e com razão, Jéssica, porque hoje tivemos o segundo maior registro de casos confirmados em 24 horas em Minas Gerais. Tivemos muitas mortes confirmadas também nessas 24 horas, de terça para quarta-feira.
E essa medida reflete também na decisão do Comitê Extraordinário da Covid-19, que toma decisões aí para que restrinja certas atividades nessas macro-regiões de Minas Gerais, alertando sobre os cuidados necessários e devidos. Então, a gente tem aí um mapa mais colorido de vermelho, sim, mas 2 regiões do estado regredindo para a onda verde do Minas Consciente, a centro e a oeste, se unindo a outras 7 regiões que já estavam dessa forma. A nossa região, a noroeste, Patos de Minas, continua na amarela, mas vamos ver qual será o entendimento para a micro-região que já tem. Já tem, sim. A micro-região de Patos de Minas, então, já foi divulgada. Na semana passada houve um atraso, né? Só na quinta-feira que foi divulgado as micro-regiões de Minas Gerais, mas hoje isso já foi divulgado. Essa onda passa a valer a partir do dia 2 de janeiro. Patos de Minas está na macro-região amarela, mas a micro-região, então, é verde. Pois é, aí coloca a responsabilidade toda na população de tomar as medidas e cuidados com relação à Covid-19, porque as medidas aí que deveriam ser tomadas ou na onda amarela ou vermelha não foram imputadas com relação às atividades econômicas. Então, cada pessoa... Vale lembrar dos cuidados devidos e necessários, porque acabamos de ver que a situação em Patos de Minas não está fácil, é complicada, com aumento de ocupação hospitalar, mais uma morte registrada, a última, né, de um homem de 62 anos que morreu no dia 24 de dezembro no município, e resta a cada um de nós tomar as medidas, os cuidados que nós já sabemos de cor. A gente vai para o intervalo agora. Na volta a gente fala sobre o caso Madalena. O NTV News tem informações atualizadas sobre esse caso. Notícias, informações. A gente fala agora sobre o caso Madalena Gordiano. Afinal, como está a mulher que foi resgatada no dia 27 de novembro por auditores fiscais do trabalho e pela Polícia Federal? Qual o relato de pessoas envolvidas nesse resgate? Como tem sido a repercussão do caso? As respostas chegam por meio do auditor fiscal Humberto Casmami, que atuou no caso, e a gente mostra agora o material feito à parte, a pedido pela NTV. Ludmila, nosso primeiro assunto aqui sobre o caso Madalena, esse material, né, que a gente tem agora exclusivo, e como tem sido, será, a reconstrução, né, do dia a dia, da vida da Madalena depois do resgate? Pois é, o Humberto é uma dessas pessoas que tem acompanhado muito de perto todo esse desdobramento, essa reinserção da Madalena na sociedade, para o convívio familiar, para as relações extrafamiliares, e ele traz um pouco desse relato de como é que tem sido essa reconstrução, porque é esse que a Madalena vai ter que fazer agora, né? Um resgate da existência. Esse processo de reconstrução da vida de Madalena, de ressocialização, de reinserção na sociedade, enquanto uma cidadã livre, detentora de direitos e autônoma, ele realmente começou de uma forma um tanto quanto traumática para ela. Ela se assustou muito, né, o que era compreensível e esperado, em razão da inserção dela em um ciclo social de dependência, no qual ela não vislumbrava possibilidades, né, de exercer uma vida livre e feliz, longe desse núcleo social e familiar que ela estava submetida durante tanto tempo. Mas a avaliação de todos os órgãos que têm acompanhado esse processo de Madalena é que, surpreendentemente, ela já tem demonstrado interesse em exercer sua autonomia, em ter sua residência, tem demonstrado grande interesse em descobrir coisas novas, de experimentar coisas novas, tem demonstrado interesse no processo de alfabetização, né, que ela já reiniciou, e a perspectiva, né, que todos enxergam para ela é que ela é plenamente capaz de, no curto e médio prazo, exercer na sua plenitude seus direitos de cidadã de forma plena e autônoma, como é o que se espera para todo cidadão brasileiro.
Uma esperança de que o caminho seja diferente, né, Ludmila? A gente percebe que nessas últimas fotos que a gente tem, ela parece estar aproveitando momentos, tem reconstruído, então, a vida pouco a pouco. Experimentando sensações, sabores que ela sequer conhecia. E isso que Humberto traz é uma garantia constitucional. Ela está apenas exercendo o que é o seu direito, essas vontades e desejos, e tomara que ela consiga realizar tudo isso. Para que ela chegue até o ponto, né, de conseguir tudo isso, ela precisa de apoio de alguns profissionais. E Humberto também falou sobre isso. Madalena tem tido um acompanhamento muito intenso dos órgãos de proteção à pessoa, né, os órgãos de assistência social, tanto no âmbito estadual quanto municipal. Ela já passou por avaliação médica, ela tem exames agendados, né, conforme as necessidades que o médico detectou. Ela já foi levada a um postinho de saúde para colocar em dia o calendário de vacinação dela. Ela havia informado as profissionais da saúde que ela não possuía cartão de vacina. Ela tem sido acompanhada muito, né, de perto pela equipe de assistência social, pela psicóloga da casa, do local que ela vem recebendo atendimento. Ontem, Madalena recebeu a visita de uma equipe de profissionais da Universidade Federal de Uberlândia, ligados à Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, da UFO, e eles assumiram um compromisso de prestar assistência jurídica ampla, integral e gratuita a Madalena, né, em todas as áreas do direito, que ela precisar de assistência jurídica. Essa assistência vai ser prestada pela equipe de profissionais da Universidade Federal de Uberlândia, de forma gratuita. E existe um projeto na mesma universidade de se prestar um atendimento e um acompanhamento dela de curto, médio e longo prazo, de forma multidisciplinar, que aí seria desde a área jurídica até a área pedagógica, de saúde, de assistência social, tudo isso para que a reconstrução da vida dela se dê da melhor forma possível e que no médio prazo Madalena tenha plenas condições de exercer todos os seus direitos de cidadã e tenha bastante liberdade e autonomia. O apoio dessas pessoas, dessas entidades, organizações é fundamental. Com certeza, Jéssica. A gente espera que essa rede de apoio continue. O Humberto trouxe essa notícia, que tem essa pretensão que seja não só de curto, mas de médio e a longo prazo. A gente fica feliz, porque a Madalena vai precisar de toda essa estrutura, de todas essas pessoas, para se encontrar em meio a tantos desafios. Bom, além disso, muitas pessoas se perguntaram, até mesmo em redes sociais, como tem sido o convívio, né, da Madalena com a família dela. Será que ela já retomou esse contato pouco a pouco? Ou será que ela já tem participado, enfim, das reuniões de família e tudo mais? E esse é o outro assunto que o Humberto falou. Com relação ao convívio familiar, a Madalena tem falado ao telefone, por videochamadas, né, frequentemente com as irmãs, com os sobrinhos, tem demonstrado imensa alegria e satisfação, né, em poder revê-los depois de tanto tempo. Só que em razão, né, da pandemia, esse encontro presencial ainda não pôde ser realizado. E Madalena está muito tranquila, ela não sabe ainda se ela quer retornar a viver em São Miguel do Anta ou se ela quer reconstruir a sua vida em outra cidade, mas ela quer muito encontrar os familiares, e os familiares também querem encontrar muito ela, e esse vínculo familiar ele vai ser restabelecido, com ou sem Madalena residindo em São Miguel do Anta. Pois é, além do apoio dessas entidades e, enfim, né, de outros profissionais, a família não tem como, é a base, né? Então que ela seja recebida por esse grupo familiar, receba muito amor para essa readaptação também. Jéssica, eu conversei com algumas pessoas, alguns amigos de São Miguel do Anta, que até tiveram contato com esses familiares, com a irmã gêmea da Madalena, com tias, com outros irmãos. Todos ainda estão muito receosos, temerosos, com medo de toda essa situação. Teve até uma reunião essa semana na cidade, justamente para discutir o futuro, né? Se a Madalena vai para lá, onde que ela vai ficar, como serão todas essas questões, porque é preciso de pensar no amanhã. E a família já tem se estruturado, já tem conversado sobre essas questões lá em São Miguel do Anta. Mas a cidade, que é pequenininha, fica próximo, cerca de 23 quilômetros de Viçosa, é cidade
parou e não se fala em outra coisa, a não ser da Madalena. As pessoas muito preocupadas e ao mesmo tempo aliviadas. Preocupadas porque estão distantes, mas aliviadas de ver a Madalena agora com um sorriso estampado no rosto. Outro questionamento, Ludmila, principalmente das pessoas aí que estão acompanhando o caso, é sobre a família Rigueira, né? Como que está, então, essas ações que correm na justiça? O que está acontecendo? Esse é o próximo assunto. Na esfera administrativa, o empregador já recebeu 12 autos de infração relativos às irregularidades, né, que constatamos no vínculo de emprego existente entre a Madalena e os empregadores. E o relatório de fiscalização ele está na iminência de ser concluído e vai ser encaminhado ao Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal para que os respectivos órgãos tomem as medidas que entenderem cabíveis no âmbito de suas competências. Pois é, o processo segue na justiça. E o que mais as pessoas esperam, além de ver essa plena recuperação, de reinserção à vida que foi roubada de certa forma da Madalena, é a punição para os envolvidos nesse caso. Esse caso tão triste que a gente não imaginava que poderia acontecer e tão próximo. Bom, e agora a repercussão. O caso ganhou, né, o Brasil e chegou até muitos lugares e isso também mobiliza, né, para que mais casos desse tipo sejam denunciados e tudo mais. Vamos ver o que o Humberto tem a falar sobre isso. A avaliação da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho e demais órgãos de proteção ao trabalho, especialmente aqueles que atuam na prevenção e combate ao trabalho escravo, é que a repercussão do caso Madalena Gordiano, ele acaba sendo emblemático para trazer à luz um grave problema, né, que são as condições de trabalho dos empregados e empregadas domésticas. Trouxe a discussão e, especialmente, incentivou outras pessoas a buscar os órgãos de proteção e denunciar situações semelhantes. O volume de denúncias de trabalhadoras domésticas em condição semelhante à que foi submetida a Madalena aumentou exponencialmente depois que o caso, né, ganhou repercussão nos veículos de comunicação a nível nacional e até internacional. Então a gente entende que isso foi muito importante para trazer discussão a questão das condições dos trabalhadores domésticos, especialmente incentivar pessoas a buscar ajuda aos órgãos de proteção ao trabalho. Pois é, a gente espera que se mais casos assim estiverem acontecendo no Brasil, que eles venham à tona, né? Por isso que às vezes a gente insiste em trazer alguns casos, insiste com algumas pessoas para falarem, porque é a partir dessa fala que há o encorajamento de outras pessoas para denunciarem ou mesmo pedirem socorro. E foi exatamente o que aconteceu aí que o Humberto traz. As matérias que nós fizemos, Jéssica, nós distribuímos com várias emissoras no país, enviamos até para o Chile, TV Brasil, várias emissoras no país, e foi uma forma de as pessoas conhecerem essa realidade que muitas jamais imaginavam que poderia acontecer, mas com o intuito também de parar, de frear, caso isso esteja acontecendo em outros lares, infelizmente. Bom, e agora a gente vai ao vivo com o repórter Rafael Ribeiro, que está na Praça do Coreto, acompanhando uma manifestação que acontece agora, sobre o caso Madalena. Rafael agora está na linha com a gente. Rafael, boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Nós estamos aqui na Praça do Coreto, onde um grupo se reuniu na noite de hoje e com uma forma de poesia, que é o slam patos, né? Esse slam, para quem não sabe, são poetas que se reúnem para expressar o sentimento da sociedade diante do caso Madalena também, que repercutiu em todo o Brasil. Eu vou mostrar aqui um pedacinho desses poemas, eu vou andar um pouquinho aqui para mostrar ao pessoal que está em casa, porque esse evento acontece agora aqui na praça, e é um dos eventos que pretendem acontecer aqui, ó. Pessoas com cartazes, né? Justiça por Madalena, 132 anos, cadê a abolição? Tem aqui também, liberdade para todas as Madalenas. E nesse momento, um poeta, ele recita uma poesia sobre racismo. Vamos conferir um pedacinho aqui. Se é negro,
até depende da sorte. Supremacia branca de Jesus, mas tem porte. Sobre a luz fraca do porte, lei e ordem, justiça patológica, disparidade racial, guerra, retórica, odiar o que Deus te deu, quem te ensinou? Eu só me senti bem, não ser julgado pela cor. Eu tenho um sonho, me aceitei como sou. Justiça por Madalena. Justiça. Justiça por Madalena. Justiça por Madalena. E Ludmila, Jéssica, como vocês acompanham, essa manifestação acontece aqui. São vários poetas que fazem parte desse grupo, que através de texto aí pensado, né, onde que eles recitam esses poemas para cobrar então justiça por Madalena, que esse caso ele não seja esquecido, já que, segundo informações, a demanda e as denúncias por racismo cresceram depois do caso Madalena. A gente confere essa matéria completa amanhã no Jornalismo da NTV. Com você, Ludmila, com você, Jéssica. Obrigada, Rafael. Pois é, Ludmila, acho que se depender do povo, da população que abraçou realmente essa causa em defesa da Madalena, esse assunto não vai ficar esquecido por agora. Não mesmo, Jéssica. Dificilmente alguém vai conseguir deixar no passado uma história tão marcante como essa. E nós também pedimos justiça por Madalena, justiça por Madalenas em todo esse país, em todo esse mundo. E o nosso jornalismo vai continuar, sim, muito atento, acompanhando todos os desfechos, todos os desdobramentos desse caso. E também desejamos aí muita força, coragem, sabedoria para Madalena e muito mais ainda felicidade, porque ela merece. Bom, o NTV News de hoje fica por aqui. Ludmila, muito obrigada a você pela participação, por todas as informações. Obrigada, Jéssica, pela companhia, a todos que acompanharam o NTV News, o Análise da Notícia. Beijo, tchau, tchau.